Bem-vindos a mais de um. E hoje a gente vai falar sobre aluno tutor Google. Gente, hoje a conversa vai ser muito legal porque eu trouxe aqui duas pessoas muito especiais para falar sobre este programa do Google que a For Education EdTech toma conta. Então, eu trouxe aqui com vocês o Henrique Dias e o Felipe Barreto. E como o currículo deles é muito especial, eu vou pedir para eles mesmos se apresentarem. Vou pedir primeiro pro Henrique se apresentar, porque ele tá aqui na minha esquerda, e depois vou pedir pro Felipe se apresentar. Boa tarde, galera. Bom dia, né? Não sei. Eu sou o Henrique, eu sou designer, entrei na Fora aí para assumir esse desafio do aluno tutor. Tem sido um desafio muito legal, muito desafiador também, muito... É difícil, né? Porque é um projeto que já tem uma história, já tem... A Fora idealizadora desse projeto. Então, entender como foi esse processo ao longo do tempo, já passou na mão de muita gente boa esse projeto aí. Então, entender como foi essa história e assumir esse projeto e também fazer um redesign desse projeto tem sido um desafio muito legal na minha carreira, muito importante. E assim, falando de mim um pouquinho também, né? Eu sou designer, sou educador, tenho uma experiência aí de um tempinho já como educador também. E estamos aí, E além de designer e educador, já saiu na Globo também, né, Henrique? Mais ou menos. Mais ou menos. Depois a gente fala sobre isso. Felipe, se apresenta para o nosso público. Oi, gente, tudo bem? Sou o Felipe, sou consultor na For. Eu entrei na For Education em 2019, então sou um baby dinossauro aí. Mas, eu também peguei o aluno tutor mais ou menos quando eu entrei, e aí já tô tocando esse projeto, né, ajudando a tocar faz um tempo, já participei de diferentes formatos em que ele esteve, né, já ajudei a formular diferentes formatos para o aluno tutor. E, bom, falando um pouco sobre mim também, eu tenho 22 anos, estou cursando letras no momento, e é isso. Felipe, não, desculpa, Henrique, fala um pouquinho pra gente o que é o programa Aluno Tutor, pro pessoal de casa entender. Cara, o programa Aluno Tutor, eu acho que acima de tudo, acho que é legal a gente definir ele como um jogo. A gente é uma jornada de aprendizagem, uma trilha de aprendizagem, né? Mas a gente conseguiu idealizar ele agora e fechar, eu acho que você participou bastante desse processo de criação também. A gente conseguiu pensar nesse projeto como um jogo, como uma série de desafios, uma série de missões que os alunos têm que resolver, somar uma quantidade de pontos para conseguir conquistar o certificado dele, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o certificado depois, né? E acho que o mais legal, além de ser um jogo, é que ele tem uma história por trás. A gente tem criado o storytelling, eu acho que cada processo, cada ciclo que a gente roda o projeto, a gente aprende um pouquinho com ele. Mas a gente criou uma história baseada em ficção científica, baseada em tecnologia também. Espaço-tempo, um outro espaço-tempo, é uma viagem aí. E a gente quer trazer o aluno para esse universo, para esse mundo imersivo, né? Que acho que hoje é super importante também a gente tá lidando com esse tipo de realidade, que faz parte da linguagem dos alunos também. Então é isso, acho que é um jogo, e aí a gente cria todo esse ambiente lúdico para trazer as ferramentas Google, do Google Workspace para os alunos. Então, acho que a ideia é introduzir de uma maneira introdutória para todo mundo, até os alunos que têm menos familiaridade, ou alunos que têm mais familiaridade, terem acesso da mesma forma. Mas a ideia é que a tecnologia ela não seja o fim, mas na verdade ela é o meio, ela é a forma como a gente traz para o aluno dele resolver os problemas que a gente vai trazer para ele, porque a partir disso a gente quer desenvolver a autonomia do aluno. Acho que esse é o principal objetivo do programa, né? Então falei de uma forma bem geral aí, Felipe, que se quiser complementar alguma coisa também. Eu acho legal, o Henrique falou bem de como o programa tá no momento, né? Mas acho que seria legal também trazer um pouco de como começou isso, né? Eu acho que o Gabe também consegue falar melhor disso, talvez. Que o Aluno Tutor, ele é um programa da Google mesmo, né? Que é a Google que desenvolveu, né? Para as partners desenvolverem com os alunos. Mas foi um programa que ele surgiu na For, né? Foi uma demanda que surgiu dentro da For Education mesmo. E aí a For levou pro Google, se eu não me engano. E aí o Google criou essa certificação, né? Para alunos. E aí o Google, ele emite o certificado para os alunos, mas na verdade ele deixa as partners, né? As empresas parceiras
é montarem a estrutura do programa. Então, diferentes partners, né, diferentes empresas parceiras da Google, elas têm o aluno tutor e aí cada partner tem a sua estrutura do programa, assim, própria. Eu acho que isso é interessante ressaltar. Cara, então legal. Então a equipe que você... vale ressaltar também o pessoal de casa, tá, gente de casa? Eu também já fui um dos responsáveis pelo programa Aluno Tutor dentro da For Education de Tech. Por isso que a gente tá tendo essa conversa aqui. E eles estão falando sobre mim também, né? Dentro do projeto. Porque eu já fui um dos pais, né? Eu fui um do pai da criança ali naquele momento. Quem que é a equipe, então, de vocês hoje que tá responsável pelo programa Aluno Tutor? Cara, hoje eu tô no programa, entrei na Ford com esse desafio. Felipe também participa do programa e a gente tem a Paloma que tá em casa que também participa do programa e constrói com a gente. Paloma Teles, né? Que trabalha com a gente. Vamos mandar um abraço pra Paloma, né? Ei, Paloma! Paloma! Paloma é uma fofa, né, Paloma. gente? Tamo junto, pá. Então, muito legal isso também do Google dar essa autonomia pra partner, né? Do tipo, nós temos um certificado do Google, gente, um certificado do Google para alunos, e a partner é responsável também por desenhar esse projeto para poder fazer uma entrega. Mas tem alguma diretriz do Google? O Google coloca alguma diretriz do tipo, vocês têm que cumprir pelo menos esse requisito para poder o programa ser o programa de aluno tutor Google? Cara, eu acho que... Quer responder, Felipe? Não, você vai falar que... Eu lembro que tem o requisito de que os alunos eles precisam ter 13 anos, pelo menos, né? 13 anos ou mais para participar. O Google ele não emite certificado para menores de 13 anos. Enfim, algum tipo de política que eu não entendo muito bem. Mas acho que é isso. Eu acho que um requisito, né? Que eu não sei se eles escreveram isso, mas eu acredito que é o mínimo, né? Que durante o programa os alunos têm que aprenderem a usar a tecnologia Google também, né? Senão, por que seria aluno tutor em tecnologia Google? É verdade. Gente, vocês devem estar pensando assim, que pai péssimo que o Gabriel foi, né? Que ele não sabia isso. Faz um pouquinho de tempo, tá? Que eu tomei conta do aluno tutor. Aí eu tô perguntando porque às vezes mudou alguma coisa, alguma diretriz ali. Sim, mas eu não traria a informação atualizada, né? Mas eu acho que é bom isso, porque no geral eu sinto que a gente tem muita autonomia criativa, assim, né? Pra criar uma jornada de aprendizagem que tenha a cara da FOR e que valoriza a própria trajetória da FOR. Eu acho que cada partner também acho que tem essa autonomia. Eu acho que isso é bacana, né? E a gente veio num processo que a gente falou da equipe aqui, que a gente assumiu e tem produzido bastante e quebrado bastante a cabeça nisso. E continua ainda, né, fazendo isso, assim, mas eu acho que todo o time do pedagógico da FOR tem participado muito e tem ajudado muito, assim. E todos gostam muito do projeto do aluno tutor, né, dá pra perceber isso em todas as reuniões que a gente faz. E acho que isso é um desafio pra gente também, porque sempre, cada reunião e cada debate, acho que aparece mais coisas e a gente fica meio ali tentando dar conta de tudo, assim. Mas também é muito bom, porque a gente tem muita gente boa, muita cabeça de qualidade pensando e ajudando a gente, assim. Então a gente sempre tá amparado sobre alguma skill, alguma habilidade de alguém que se destaca ali e a gente pode ter alguém pra correr e é muito bacana, assim. Acho que a gente tem bastante autonomia no processo. Legal. E isso que você ressaltou também, que tem uma equipe responsável, obviamente, que é você, Henrique, né, o Felipe e a Paloma, mas a equipe da FOR, a sua equipe pedagógica, muitas pessoas aprovam isso também internamente, né? Então eu estava até presente numa dessas reuniões, tá? Eles tiveram que apresentar o programa Aluno Tutor, como eles desenharam, e assim, a gente foi, conversou, demos pitacos, obviamente, porque a gente adora dar pitaco e tudo, né? Mas assim, foi muito legal, tem muitas mãos por ali, mas nesse novo modelo que vocês pegaram agora, eu lembro que na minha época a gente falava muito sobre o impacto que o aluno tinha que ter naquele programa, né? Então o aluno tutor ele tinha que gerar um impacto dentro da instituição. Isso continua? Como é que tá essas etapas? Tem algum tipo slogan assim? Dando um pouquinho de spoilers, a gente não falou ainda sobre o professor embaixador, a gente vai ter mais de um exclusivo de professor embaixador, mas o professor embaixador é um exemplo que a gente fala, o professor ele usa, né? Ele conhece e ele compartilha. É quase que um slogan ali do programa. O aluno tutor teria algo desse tipo? Como se fosse um slogan assim, ou o aluno precisa fazer isso? Porque eu lembro que na minha época tinha esse impacto que tinha que ser gerado pelo aluno dentro da instituição. Vai, Felipe, eu vou. Boa, sim, o programa ele tem, né, o que a gente chama de 3 eixos principais que a gente propõe, né, que sejam habilidades para o aluno desenvolver durante o programa, que seria gerar impacto, né,
usar com responsabilidade as tecnologias também e aprender para compartilhar. Enfim, não necessariamente nessa ordem, acho que o Henrique vai comentar um pouco depois, mas a ideia também nesse novo programa é que a gente está trazendo esses 3 eixos de maneira transversal, né, no programa. Então, em todas as fases, a ideia é que que o aluno esteja sempre gerando impacto, usando com responsabilidade e aprendendo para compartilhar. A ideia é essa, né? Exatamente. E acho que uma coisa que é legal a gente ressaltar é que, para além de ser os eixos que deram base, assim, eu acho que, pelo menos a forma como eu entendi quando eu entrei, o projeto, como eu falei, já tinha uma história, os eixos, eles são a identidade do programa, né? Do programa Aluno Tutor. Então, é algo que a gente não poderia abandonar de jeito nenhum, senão a gente ia perder o significado do programa. Então, esses 3 eixos a gente manteve, assim, mas para além deles serem os eixos que deram base para o processo de criação dessa nova forma que o Aluno Tutor tem hoje, eles são também a gente tem 6 rubricas de autoavaliação que a gente segue ao longo de todas as fases. Então, o que isso quer dizer, né? A gente convida o aluno no fim de cada fase a ele se autoavaliar, e a gente acredita que isso vai promover a autonomia do aluno. Então, dessas 6 rubricas que a gente tem, 3 delas são um pouquinho mais técnicas, no sentido de ele autoavaliar o processo de como foi o passo a passo da missão, se ele conseguiu concluir ou não conseguiu, quais ferramentas Google que ele aprendeu ou se ele não aprendeu daquele jeito que ele gostaria. E as outras 3 são justamente esses 3 eixos que a gente quer que ele reflita sobre isso. E aí que a gente acha primordial, tanto a parte de gerar impacto e aprender para compartilhar, e a última, agora fugiu. Usar com responsabilidade. Usar com responsabilidade. No geral, a gente quer desenvolver o protagonismo e a gente quer desenvolver a cidadania digital. Acho que são, de forma muito ampla, são essas características. Gente, eu vou voltar um pouquinho na parte do certificado, tá? Porque vocês falaram sobre o certificado. Esse certificado ele é emitido pelo próprio Google, como vocês mesmos falaram, né? E assim, tem um peso esse certificado, tá? Eu vou até alertar o pessoal que tá assistindo a gente aqui que pô, é um certificado do Google, dado para alunos, né? Então, teve um case de sucesso lá na minha época que a Josefa compartilhou comigo. Josefa que já esteve aqui conosco no Mais de Um. Você que não assistiu Mais de Um com a Josefa, assiste lá, foi muito legal. A gente falou sobre rubricas de avaliação. Mas esse do aluno tutor dela foi para o ensino superior. Porque a gente tem tanto o projeto para a educação básica, o K12, né? E a gente também tem para o ensino superior. E ela compartilhou comigo uma vez que um aluno passou num processo seletivo do Itaú, tá? E assim, ela falou que o currículo dele e de outra pessoa que estava no mesmo processo eram muito semelhantes. E a única coisa que ele tinha de diferente ali era a certificação de aluno tutor Google. E era um certificado do Google. Então aquilo foi um diferencial muito grande. Então quando eles perguntaram, olha, para aquela pessoa que estava participando do processo seletivo, né? Que é esse certificado? Então ele explicou as etapas que ele teve que concluir, as ações que ele teve ali, né? Eu sei que o aluno tutor para educação básica é um e para educação superior é outra, mas o certificado é o mesmo, como a gente disse sobre a autonomia. Então a educação básica também tem sua própria autonomia para criar e desenvolver um projeto para K12, mais voltado para o pessoal do público de 13 a 17 anos, e da educação superior. Mas enfim, voltando para a história. Ele passou no processo seletivo, porque perguntaram para ele na entrevista, quando ele chegou nas fases finais da entrevista, olha, a única coisa que você tem de diferente do seu outro concorrente que está aqui é esse certificado do Google. E eu quero que você me explique. E ele falou todos os processos que ele fez, né, para poder tirar esse certificado, e ele acabou ficando com a vaga. Então, assim, é muito grande, até para as escolas, a gente sabe que tem que ter um link, né, entre marketing e os pais. Então, assim, pro marketing pessoal da própria escola, imagina você tá falando que você tá participando de um programa do próprio Google que tá emitindo o certificado pros seus alunos. Além dele sair formado ali no ensino médio, né, ou na educação fundamental 2, ele ainda sai com o certificado do Google. É importante, eu acho que é até importante a gente ressaltar isso, que somente escolas que são parceiras de partners, né, do Google, como é a For Education EdTech, tem acesso a esse programa. Então, se você não tem um parceiro Google aí na sua instituição de ensino, você não tem acesso ao programa Aluno Tutor, né? Então,
Você que já é parceiro Fora Education EdTech, que não tá ainda com a gente no programa Aluno Tutor, meu, adquire aí, porque isso faz parte do nosso escopo, né? Quando você assina contrato com a gente aí, deve ter aí, ó, procura no seu contrato Aluno Tutor, com certeza tem, adquire esse programa aí na escola de vocês, porque é mais uma coisa também para você usar de marketing dentro da sua escola. Você tá falando que seus alunos estão saindo de lá com um certificado do Google. E aí eu aproveito para continuar aqui a pergunta que eu ia fazer. Na verdade, na época que eu tava tomando conta, tinham 2 certificados do Google para alunos, tá? Tinha um que era o aluno tutor e tinha um outro que o aluno tinha que entrar, fazer uma prova, que agora já está extinto, tá? Já está extinto. Então ele até acabou ainda quando eu tomava conta do projeto Aluno Tutor. E aí ficou como o certificado de Aluno Tutor Google sendo o único certificado do Google que o aluno consegue tirar ainda na educação básica. Segue sendo assim? Segue sendo o único certificado do Google na educação básica? É o único certificado, cara, que é possível do aluno conseguir, que é do próprio Google. E assim, como você disse, né, cara, sensacional. Para um aluno de ensino 3 anos ou mais ali, Fundi 2, ensino médio, conseguir um certificado já nessa faixa, nessa idade que ele tá, de um certificado do próprio Google, que a gente sabe o tamanho que tem. Acho que para a vida profissional dele é muito importante, mas assim, para além da vida profissional dele, né? Eu acho que hoje em dia a gente vai fazer uma viagem, a gente tira as fotos, a gente vai colocar no Google Drive e compartilha com os nossos amigos. Aí qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente vai usar, né, tecnologias Google para várias coisas que a gente usa no dia a dia. Então, o certificado é muito importante e eu acho que a aprendizagem para o aluno, para a vida toda que ele vai ter ali é muito importante também. Então, acho que para a escola que pode oferecer isso para o seu aluno, acho que é um ganho gigantesco, assim, não só para a vida profissional, mas para a vida cotidiana do aluno, com a família, com a vida afetiva dele, com os amigos, tudo, né? Acho que é muito, muito legal, assim. Legal. Essa questão da flexibilidade, acho que o Felipe chegou a comentar sobre isso, né? Que o Google, ele dá esse certificado para os alunos, mas ele também dá muita autonomia e flexibilidade para as partners. Obviamente, não quero que vocês entreguem o ouro, né? Porque nós temos o programa em outras parceiras também, do próprio Google, né? Mas assim, na For Education EdTech, como vocês descreveriam o processo que o aluno passa hoje? Né? Então, jornada mesmo, quanto tempo o aluno participa do programa Aluno Tutor, talvez se puder dar um spoiler de alguma etapa que tem ali dentro. Eu sei que você já falou que é um jogo, né? Mas, tipo, dá para vocês contarem um pouquinho pra gente, sem entregar o ouro, lógico, de como é que tá esse programa hoje? Claro, bom, o programa ele tá por volta de 1 mês de duração, né? Que o aluno passa pelo programa para se certificar. E, bom, funciona mais ou menos assim. A gente divulga, né, o programa para as escolas. Aí as escolas, elas selecionam os alunos que vão participar. Manda a lista, né, com o nome e os e-mails. E a gente insere eles dentro de um Google Classroom. E aí, nesse Google Classroom é onde ele vai passar por toda a jornada que ele... durante o programa, né? Então, lá nesse Google Classroom ele vai encontrar os materiais de apoio para ele conhecer mais sobre as ferramentas Google, conhecer mais sobre o programa em si também. E também as missões, né? As atividades que ele vai ter que realizar. Acho que é isso. Gente, só fazer uma correção aqui. 9 semanas a gente tá fazendo de trilha. Aí só um parênteses aí, só pra depois não meditar. É mais de 1 mês, então, gente. Nada, vai entrar assim mesmo. Foi bom já, isso. Porque é mais de 1 mês, então, a jornada do aluno ali, né? Pô, legal. E temos cases de sucesso que vocês gostariam de compartilhar? Posso só complementar também? Acho que... claro, com certeza, complementa. A jornada, né? Acho que são 3 fases, acho que é importante falar isso também. É um jogo que contém 3 fases, cada uma delas é um momento ali, a gente tem uma história baseada em ficção que a gente falou, onde o aluno faz parte de... um spoilerzinho, então o aluno faz parte de um grupo que a gente chama de resistência. Esse grupo foi encabeçado... pela uma ordem intergaláctica. Essa ordem, ela percebeu que o planeta Terra está numa situação de insustentabilidade que já está se encaminhando para um final, assim, que já não tem muita volta, e aí esse grupo de resistência seria o grupo que seria responsável por salvar esse declínio do planeta Terra, e o aluno faz parte, então, desse grupo.
Pô, tem todo um storytelling por trás, então, né? O aluno, você vai imergir ali. Felipe e a Paloma que fizeram. O pessoal não é fraco, não. O pessoal é... Olha, a Paloma sendo muito citada aqui, hein, Paloma? Você é louco. Mais um abraço pra você, hein, Palominha. E aí é isso, aí são 3 fases. Cada fase predomina um tipo de atividade que o aluno tem que fazer. Mas a ideia é que ele tem que resolver essa questão, assim. E aí ele chega lá no fim, e aí se ele conseguir resolver essa questão, se ele salvar o planeta Terra, ele consegue o certificado Google dele. Sempre linkando a atividades que ele tem que utilizar as ferramentas Google, né? Pra poder aprender a usar, é isso? Então, a gente chama de recursos, né? O mundo dos jogos é isso, né? Tem os recursos que ele tem ali para conseguir solucionar os desafios dele. Quais são os recursos que ele tem? São as tecnologias Google e algumas parceiras que a gente tem também. Não só, mas predominantemente ferramentas Google, do Google Workspace. Isso e algumas parceiras. A ideia é ele aprender a usar usando mesmo, né? E botando a mão na massa mesmo, e aí ele vai pegando as informações. Que a ideia é eles produzirem, né, um produto final que tente solucionar esse problema ambiental, assim, sustentável, né, do planeta. E aí nessa linha a gente também trouxe para embasamento do programa os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Que está ajudando bastante a gente nessa jornada. As ODS, né? Isso, que legal. As ODS. E aí, no começo, né, da jornada, o aluno, ele escolhe, ele pesquisa, né, os ODS, e ele vai escolher um ODS para servir como tema para o trabalho dele. Ele não só ele, né? Ele com a equipe dele, né? Os colegas dele, que a ideia também é que o trabalho seja feito em grupo. Caramba, que legal. Mas já vou até direcionar a conversa para outro rumo aqui, porque senão a gente entrega muito ouro, né? Legal demais. Mas, cara, já fiquei com vontade de participar do programa. Cara, mas a ideia é que a gente fale na linguagem dos alunos, né? Porque não adianta também a gente idealizar um programa, jogar assim de cima para baixo algo que não tem nada a ver, que não vai falar com a língua deles, e aí não vai ter engajamento depois. A ideia é que a gente consiga um engajamento. É difícil, mais difícil, né? Quem deu aula sabe que é o mais difícil conseguir falar a língua dele, chegar perto do aluno, assim. E a gente tá nessa luta aí. Continua, né? Sim. Eu acho que o que é legal comentar também sobre isso é que a gente também não espera que o aluno, no projeto que ele vai desenvolver, né, ele realmente solucione os problemas ambientais do mundo, né? Tipo, nossa, vamos criar um projeto para tirar todo o lixo do mar. Não, o projeto ele tem que ser um projeto viável também, né? Tanto que a ideia é que ele impacte, né? Gera impacto na comunidade local dele. Então, é bem nessa ideia de transformar o mundo à sua volta para fazer a diferença ali mesmo, sabe? Legal. Sobre gerar impacto, que você mesmo falou, Felipe, eu vou pedir para vocês me falarem alguns cases de sucesso, mas antes de vocês falarem os cases de sucesso, eu vou puxar um pouco a sardinha para fora, cara. Eu preciso fazer isso, tá? Porque assim, como eu disse para vocês, as partners do Google, elas colocam um programa Aluno Tutor nas suas escolas parceiras. Mas a gente da For Education de Tech, a gente tem muita veia pedagógica. A fala do Henrique me chamou muita atenção, porque ele falou assim, pô, vocês sabem como é. Então a gente tá falando a mesma língua dos professores. Porque a nossa equipe, ela é toda pedagógica. Somos todos educadores. Então a gente tá desenvolvendo um programa de educador para aluno, diretamente para aluno, de quem já teve experiência, como a gente brinca, né, de chão de fábrica, de quem já esteve lá em sala de aula. Isso é muito legal. Mas assim, agora eu quero ouvir alguns cases de sucesso. Eu vou até interferir em alguns, conversar sobre alguns, porque os mais recentes que a gente teve, eu também estava nessa transição, né, de meio que passar o bastão, né? Tipo, eu saí do programa. Antes eu já trabalhava com o Felipe e com a Paloma. Aí eu saí, o Henrique entrou. Então, assim, eu vou até comentar sobre alguns, porque eu estive presente neles, tá? Mas vocês querem compartilhar alguns cases de sucesso pro pessoal que assiste a gente? Sim, com certeza. Posso começar? Pode começar. Cara, acho que o meu, assim, que vem na minha cabeça, Manu. Se a Manu assistir aí, Manu. Sempre lembro de você, acho que todo o processo que a gente criou, a gente lembrou muito de você, assim. Ela é do Colégio Espírito Santo. De Canoas, né? Canoas. E eu tinha acabado de chegar no programa Aluno Tutor, assim, e a gente fez algumas reuniões acompanhando o projeto dela. Ela estava super engajada no projeto que ela estava fazendo, assim, ela estava sozinha, não era um trabalho em grupo. Mas ela bateu no peito e levou, assim, sabe? E o projeto dela era um projeto que tinha... Eu lembro que tinha uma instituição, uma ONG,
Uma OS, não sei, mas uma instituição que ficava perto da escola e que atendia a população em vulnerabilidade social. E ela se tocou ali, se comoveu com aquela questão e ela resolveu mobilizar dentro da escola dela uma gincana com as crianças menores. Então, foi muito legal também, porque criou um vínculo, né, dentro da escola, assim, entre os próprios alunos. Eu acho que isso é muito forte, assim, muito legal também. E aí ela fez essa gincana, ela criou um sistema de pontos, ela divulgou, entrou nas salas, enfim, aí a gente foi cutucando, né? Eu lembro que cada reunião a gente foi cutucando um pouquinho. Acho que o Gabriel tava, inclusive, nessas reuniões e a gente fez junto, né? Você foi me passando o bastão, assim. E a gente foi cutucando, assim, falando, não, o que dá pra fazer? Como que você pode divulgar isso melhor? Será que você tá falando na língua dos pequenininhos? Ou você tá pensando como uma cabeça de adolescente? Mas você vai falar com as crianças de 10 anos. Então a gente foi tentando mexer, assim, nesse sentido. E sempre utilizando ferramentas do Google Workspace, né? Então, uma hora ela mexia com o Google Apresentações, uma hora ela usava planilha para tabular as coisas, uma hora documentos, enfim. Acho que teve vários aprendizados ali, para além da tecnologia, né? Eu acho que foi muito nesse sentido, assim, a tecnologia veio como um meio para essa mosquinha aqui. Ela gostou de você, Henrique. Ela já veio me dar uns beijos aqui, mas ela tá aí, né? Mas a tecnologia veio como um meio mesmo para ela conseguir chegar onde ela queria, que era arrecadar as coisas que ela descobriu que iria ajudar essa organização que estava perto da escola, assim. Isso eu lembro muito, assim, foi um projeto muito legal. Cara, que legal. Felipe, você quer compartilhar também algum case de sucesso aí que você... Obviamente são vários, né? Mas algum que você lembra agora? Sim, tem o case do Preservoluindo, né? Que foi um projeto, se eu não me engano, do Colégio Ferreira Master. Que, bom, basicamente um grupo de alunos, né? Eles criaram um site em que eles postavam tirinhas, né? Histórias em quadrinhos, assim. Com a ideia de trazer dicas de preservação ambiental. Né? E só que vinculadas também às ferramentas Google. Então eram coisas de tipo... sabia por que você está usando papel, sabia que você pode usar o Google Documentos, compartilhar o link e tudo mais. E aí eles iam postando várias dessas tirinhas, né? Então, que eles mesmos criavam, sim, é eles isso? mesmos criavam, exatamente. Então era um trabalho bem completo, assim, né? Que envolvia as tecnologias Google, envolvia um tema interessante, né? E totalmente atual, que é a questão da preservação ambiental. E além de um trabalho artístico mesmo, né? Deles criarem as tirinhas. Então foi uma coisa bem legal. Tanto que eles até ganharam o prêmio, né? De melhor projeto de impacto na comunidade local. Quando teve a premiação, né? Que um dia, quem sabe, a gente retorne aí com a premiação. Isso é legal, isso é legal. A gente tem eventos também para os alunos tutores anuais, né? Então a gente... eu lembro que na época da Lizzie, a Lizzie também já tomou conta do programa, hein? Na época da Lizzie, foi um pouquinho antes da pandemia, os encontros anuais dos alunos tutores era no próprio Google, na própria sede do Google. Aí depois, logo quando eu assumi, veio a pandemia, e aí a gente até mudou o modelo do aluno tutor para poder atingir o público remoto, né, os alunos remotamente, e os nossos eventos passaram a ser remotos, né, e aí foi quando a gente criou o prêmio de melhor projeto de impacto da comunidade local, que eram várias escolas, né, vários projetos de várias escolas, e a gente tinha lá o top 3, né, desses projetos, e se eu não me engano o Preservoluindo ficou realmente no top 3, não lembro efetivamente se foi o campeão, mas eu lembro que foi o top 3, né? Eu acho que foi o campeão, mas pode ser que eu esteja errado. Mas tava ali, eu lembro que tava no top 3 ali, legal, cara. Pô, eu vou até compartilhar um também, aproveitando, não tem como, né? Fiquei com vontade de compartilhar também, gente, desculpa. Mas eu lembro do Micabru, foi um projeto do Colégio Satélite. Colégio Satélite. Olha, eu achei esse daí muito legal também, cara, muito legal. Eles criaram um site para novos alunos. Então, toda vez que entrava um aluno novo na escola, eles passavam esse site pro aluno. Aí, naquele site, o que tinha? Quais informações tinha no site? Qual que é a sua sala? Seus professores? Tinha foto da turma? Entendeu? Massa, né? Dicas do que comer na cantina, do que fazer durante o recreio. Então, olha como eles estavam acolhendo os novos alunos. Gente, projeto feito pelos alunos.
né? Um projeto de impacto na comunidade escolar mesmo, né? Então, toda vez que chegava aluno novo, eles falavam assim, ó, acessa esse site, que aqui você já vai ter dicas do colégio satélite, quem que vão ser seus professores, coordenação, e, assim... A gente foi até esse momento do projeto, a gente viu eles apresentarem, viu eles colocarem em prática esse site, mas eu fico pensando agora como pai também, né? Imagina, eu coloco meu filho numa escola, ele chega em casa e fala assim, pai, mandaram pra mim um site aqui, ó, então o diretor é esse, o coordenador é esse, meus professores são esses aqui, até o pai vai querer ver o site, até o pai ficaria interessado em conhecer, né, o que o filho vai fazer ali naquele horário livre dele na escola, né, então, E o tipo, pai muito pergunta- legal. O pai pergunta, quem fez o site? Pô, foi os colegas. Foram os alunos. Ai, que legal esse site da escola. Sensacional, Pai, né, cara? foram os alunos tutores. Realmente é sensacional, cara. Assim, o projeto em si, ele gera impacto na instituição. Eu vou até direcionar um pouquinho mais agora para as escolas mesmo, meu discurso, porque assim, gente, se você sabe trabalhar com redes sociais, para divulgar esses projetos que os alunos de vocês estão desenvolvendo junto com a For Education no programa Aluno Tutor, cara, são cases de sucesso que você vai ter ali nas suas redes sociais, vinculado ao nome do Google, que é um nome muito pesado. A gente tem que reconhecer que é um nome muito pesado. Quando a gente fala Google, o seu filho tem um certificado do Google. Chega a gerar até uma ansiedade nos alunos do tipo, eu sei que quando eu tiver 13 anos eu vou poder participar daquele programa, né? Então, também é uma estratégia para as escolas utilizarem isso como divulgação interna e externa também do programa Aluno Tutor, né? Então, como é que vocês veem esse contato com as escolas? Do tipo, como que é o processo para as escolas adquirirem isso dentro da For Education? Eu sei que quando eles vão lá, fecham um contrato, beleza, eu tenho alunos acima de 13 anos, então tá lá no seu escopo de contrato, mas qual que é o processo? A escola tem que procurar vocês, a escola tem que falar com o líder de projeto, é um meet, é uma apresentação? Como é que tá esse processo hoje para a escola adquirir isso dentro da For Education? Cara, eu acho que o principal canal que a escola tem é o líder de projetos da escola, né? Em relação à Force. Assim. Então, acho que esse é o primeiro caminho, assim. Consultar o líder de projeto, ver se o programa Aluno Tutor está no contrato. Se não estiver, por favor, tentem inserir, né? Adquiram aí. Porque acho que é uma coisa legal, a gente já falou bastante, assim, que é legal, assim, para a escola. E aí, marcar com o líder de projeto uma reunião com a gente. Aí a gente esclarece aí para a coordenação, para as pessoas da escola que acho que estão envolvidas com os alunos, mas que estão aí com uma responsabilidade que vão conseguir encabeçar isso. E a gente esclarece como é o programa, a gente fala com um pouquinho mais de detalhes o que é essa trilha, como é o esquema de pontuação, conta de novo um pouquinho da narrativa que a gente tem com os alunos, quais são os eixos que o Felipe trouxe agora há pouco também do projeto, explica tudo. E aí depois disso a gente tem trabalhado com ciclos, né? Então a gente tem entradas por data e é legal a gente falar aqui também que é um projeto interescolas. Então a gente tem um número que é um número que a gente tem escalado. A gente quer cada vez mais que esse número seja um pouco maior, mas a gente tem muita responsabilidade também em conseguir ter um número que a gente consegue dar conta agora. Então, por enquanto a gente trabalha com um número restrito por escolas, e aí a gente tem duas maneiras que a escola pode trabalhar para conseguir trazer esses alunos. Ou a escola seleciona esses alunos, e aí fica a critério da escola, porque a gente sabe que os alunos são da escola, não são nossos, né? Então a gente tem que respeitar também essa relação que a escola tem com os alunos. Então, ou a escola seleciona esses alunos, ou a gente mesmo pode fazer esse processo com os alunos, a gente faz uma reunião, e aí a gente tem uma outra conversa aí com o aluno, que é outro papo, né? Outra coisa. Mas aí a gente explica também o que é o programa e a gente roda um formulário e a gente faz tipo um mini processo seletivo assim para trazer esses alunos. Por enquanto a gente está trabalhando com uma margem de 20 alunos por escola. Por enquanto, cara, mas se Deus quiser esse número vai crescendo. Vai crescendo. Pô, que legal. Gente, a gente tá chegando um pouco pro final do nosso Mais de Um. Pô, a conversa passou tão rápida, foi tão gostosa. Foi bom mesmo, cara. Nossa, gente, foi muito rápido. Eu vou até deixar aqui um recado para os líderes de projeto. Às vezes o líder de projeto não sabe como explicar o que é o programa Aluno Tutor.
Manda o mais de um com o Henrique Dias e Felipe Barreto pra escola, entendeu? Eles vão aqui assistir o nosso videocast, vai gerar um interesse. O Felipe e o Henrique e a Paloma, que são da equipe do Aluno Tutor, vão entrar no Meet com a escola já vai estar até sabendo sobre o que é, então vai ter até perguntas mais direcionadas para fazer para vocês, não vai ser algo novo que vai estar sendo apresentado para eles. Então, se eu for líder de projeto, mostra para as escolas aí. E você que é gestor ou que é professor que está assistindo o nosso Mais de Um com o Henrique e com o Felipe falando sobre o programa Aluno Tutor, meu querido, agora você sabe que o seu líder de projeto também se importa bastante com você, né? Porque esse programa é sensacional. Eu sou fã incondicional. Eu lembro que quando eu estava conversando com o Marcelo, nosso diretor pedagógico, eu tinha algumas responsabilidades dentro da FOR. E ele... Numa conversa com ele, eu falei pra ele assim: Marcelo, eu preciso ser muito sincero com você, cara. Eu tenho muitos projetos aqui dentro, mas o meu xodó é o Aluno Tutor. Porque eu sou apaixonado. A gente que é educador, a gente escolheu a profissão para trabalhar com eles, né? Com os alunos. Então eu sou muito apaixonado pelo programa Aluno Tutor. E agora eu queria pedir para vocês, separadamente, né, e individualmente, eu vou pedir para o Henrique deixar um recado para as escolas que ainda não tem o programa Aluno Tutor, ou também que já tem, e depois eu vou pedir para o Felipe deixar um recado para os alunos que vão participar do programa Aluno Tutor. Pode ser? E a gente vai encerrar assim, com esses recados de vocês. Então, Felipe, Henrique, deixa um recado para as escolas e depois o Felipe vai deixar para os alunos. Pô, cara, falar assim pra escola porque o Aluno Tutor é legal é até suspeito, né, cara? Porque a gente tá aí levantando a bandeira do programa aí há um tempo. Mas eu acho que o mais legal, assim, é algo que a gente concorda muito como equipe. E a gente nunca teve esse debate, mas tá na cara que a gente concorda muito como equipe sobre isso, assim. É que a gente tá preocupado com o desenvolvimento do aluno, a gente não tá preocupado com a tecnologia em si pura, aquela coisa, né, estanque da tecnologia que a gente vai ensinar uma forma absoluta de como utilizar a tecnologia, assim. Tanto que a gente tem muito cuidado de criar um material e falar, essa é a nossa forma, por exemplo, todo conteúdo é criado com ferramentas Google também. Mas a gente tem o cuidado também de não... criar aquilo de maneira absoluta, falar essa é a única forma de utilizar, assim, porque a gente não quer deixar a tecnologia dessa forma, como uma forma estanque, como uma forma bancária, aquela coisa de o aluno tá usando errado, tá usando certo. Acho que é um projeto muito experimental. A gente quer que o aluno se desenvolva, a gente quer que o aluno desenvolva a autonomia dele mesmo, assim, e a gente sabe que isso é um processo do próprio aluno, isso não é um processo meu, Henrique, não é do Felipe, não é do Gabriel, mas é um processo do próprio aluno. A gente quer criar um ambiente de desenvolvimento, a gente quer criar um espaço propício para que o aluno se desenvolva. Porque a gente também é educador, entre outras coisas, a gente também é educador, né? Então, acho que se eu pudesse falar alguma coisa para a escola, é que a gente está do mesmo lado, pô. A gente tá, né? A gente tem a mesma preocupação, a gente quer chegar no mesmo lugar, assim. E, enfim, o processo de educação é muito intenso, a gente erra, a gente aprende, a gente acerta muitas vezes também. Mas, acima de tudo, é isso. A gente tá do mesmo lado e a gente quer chegar no mesmo lugar. Então, vamos junto aí que vai dar certo. Boa. Bom, falando para os alunos que forem participar do programa ou que estiverem vendo esse podcast depois e a escola ainda não tiver, né? Procurem os coordenadores da escola de vocês para adquirirem o programa também. Porque, gente, tá ficando muito legal mesmo esse novo formato. A gente trabalhou meses, assim, pensando muito na experiência do usuário mesmo, né? Na experiência de como vocês vão passar pelo programa. Então, ele tá bem divertido, assim, também de fazer. Eu acho que é isso, sabe? E também essa questão, né, que você falou do certificado Google, isso tem um peso enorme, assim, né? Google realmente é um nome muito forte, tanto que quando eu falo para as pessoas, né, eu trabalho numa parceira do Google, a única coisa que as pessoas ouvem é Google. meu irmão trabalha no Google. Não, gente. Então, assim, é um certificado de peso mesmo, e vocês ainda têm a chance, né, de desenvolver um projeto aí para contribuir com a comunidade de vocês, transformar o lugar que tá em volta de vocês aí. Pô, que legal, que legal. Obrigado de coração, cara, Henrique, Felipe, mandar também um abraço especial para Paloma, que participou desse processo de desenhar o programa Aluno Tutor para Fora Education EdTech. Obrigado por vocês terem vindo aqui, disponibilidade do tempo de vocês. E exatamente isso que eu ia falar. Deixa um abraço especial para quem vocês quiserem também. Quer mandar beijo para namorado, para namorada, para pai, para mãe. Pode mandar se quiserem antes do encerramento. Quer alguma coisa assim? Acho que Paloma, né? Que poderia estar aqui. Enfim, ela é
não pôde, mas poderia estar falando assim como a gente, assim, do projeto, porque tava o tempo todo, assim, trabalhando junto com a gente. E beijo, mãe. É isso. É isso aí. Um beijo pra Paloma, que também, né, como os três desses do programa também sou eu, Henrique e Paloma. E a Paloma aí também é o terceiro eixo e fez falta aqui hoje. Um beijão, pá, mas ela arrasou demais também no programa. E queria agradecer você também, Gabe, por ter proporcionado, né, esse convite aqui. É muito bom estar aqui falando com vocês. E também por ter feito parte do programa esse tempo todo. Obrigado, Henrique, pela participação. Felipe também pela participação. Vocês agregaram muito valor pra gente aqui no Mais de Um. Sei que a gente vai poder usar esse vídeo para várias coisas. Então, como eu disse, para os líderes de projeto compartilharem com as escolas. Vocês também têm que compartilhar isso com familiares, amigos, todo mundo. Deixa todo mundo ver aqui vocês falando, vocês profissionalmente falando, né? Que é diferente, né? Eu não vou assistir, não. Tem que ouvir minha voz, ver minha cara de novo. Tá doido. Mas compartilha com todo mundo, né? E você que tá nos assistindo, deixa o seu like, se inscreve no canal da For Education EdTech, coloca nos comentários os assuntos que você gostaria de ver aqui no Mais de Um, porque a gente sempre está trazendo especialistas para falar sobre o assunto. Como foi hoje, a gente trouxe aqui 2 especialistas sobre o programa Aluno Tutor, 2 pessoas que participaram do processo de desenho do programa, então olha só que legal, né? Se você quiser saber sobre um assunto específico, coloca nos comentários, vamos gerar um engajamento bacana aí no nosso YouTube da For. Muito obrigado pela participação de vocês, Felipe e Henrique, e um forte abraço para vocês que estão nos assistindo. Valeu, até a próxima.